fala da criança a matar, a morte da criança, obviamente que retomamos aí a necessidade da morte da criança ideal, justamente para permitir a vida da criança na realidade. Obviamente que essa fala, o título da minha tese de doutorado se intitula Da Criança a Matar, a Morte da Criança, reflexões sobre medicalização na infância. E eu começaria a minha fala justamente para discutir a questão da infância, o infanticídio, né? E para poder discutir também o luto e o infanticídio em tempos de pandemia, com uma citação do Freud que está numa carta escrita por ele, endereçada a Putnam, escrita em 13 de novembro de 1913, em que ele diz assim, palavras do Freud, que a psicanálise não tenha tornado melhores, mais dignos, os próprios analistas, que ela não tenha contribuído para a formação do caráter, é para mim uma decepção. Ponto. Talvez eu tenha errado ao esperar esse resultado. O que Freud salienta aí nessa citação? Justamente, né, de que ao esperar algo da ordem do ideal, obviamente que aquilo que acontece na realidade, ou seja, essa diferença entre o que o outro espera do sujeito e o modo como o sujeito responde, essa diferença implica justamente numa perda, num resto que precisa ser necessariamente simbolizado. Obviamente, esse resto simbolizado implica em poder fazer um luto, né, de todas essas diferenças que vão acontecendo, tanto na formação de um analista, quanto no próprio andamento do mundo. Quando a Cláudia falava anteriormente ali, né, da questão da distopia, né, e obviamente, né, do que vem acontecendo nos últimos tempos, todas as situações que nós tivemos de totalitarismos, isso sempre implicou num tirano que tentou adaptar ou fazer uma adaptação à forceps, à força, né, daquilo que acontecia na realidade a um determinado ideal. Tá? Estou falando isso e retomando, inclusive, uma metáfora grega, né, do leito de Procrusto, que ele é interessante, que justamente era um viajante, que era uma pessoa que recebia pessoas, viajantes em sua casa, que tinha uma determinada cama. E que toda vez que o seu hóspede não coincidisse com o tamanho da cama, portanto, com o ideal, algum tipo de barbárie era realizada. Então, se o viajante fosse maior que a cama, Procrusto cortava os pés e a cabeça. Se fosse menor, ele esticava até fazer caber, mesmo que decepando, esquartejando o corpo desse viajante. Obviamente que os horrores produzidos pelos totalitarismos, tais como nazismo, produziram marcas indeléveis no campo da cultura. Tanto que, se nós formos visitar campos de concentração na Alemanha, tive a oportunidade de fazer isso e foi uma experiência muito ruim, porque é quase algo impensável que se tenha construído
campos de concentração, literalmente, para exterminar pessoas. E quando as covas coletivas não foram mais suficientes para enterrar tantos corpos, e aqui estou lembrando do filme Mães Paralelas, do Almodóvar também, que aparece no fim do filme, no início também, toda a saga se gira em torno disso, de uma cova coletiva, na qual tinham sido jogados como indigentes, pessoas que foram assassinadas, por não responderem a um determinado ideal, ou uma determinada lógica do sistema, né? Então, quando essas covas não foram mais suficientes, se criaram fornos incinerantes para poder queimar esses corpos, mas também não deixar marcas do seu desaparecimento. Interessante que isso se fez com o apoio de grande parte da população alemã. Inclusive, com o apoio da população alemã, algo muito próximo que aconteceu no Brasil, quando Bolsonaro faz uma certa promessa de restituição de uma certa ordem supostamente um dia tida e supostamente perdida. Curiosamente, a mesma promessa de Hitler, a mesmíssima promessa de Hitler. Vamos restituir uma ordem supostamente tida e supostamente perdida. Estou retomando isso porque essa lógica é justamente a lógica que justamente opera no psiquismo quando a gente fala quando a gente fala na primeira experiência de satisfação. Porque, na verdade, quando a mãe vem, dá o seio, escreve uma marca minêmica, o que Freud, no capítulo 7, ali no esquema do Pente, vai trabalhar. Escreve uma marca minêmica, escrevendo uma representação psíquica da presença materna. Quando esse bebê chora, evoca novamente a representação, e o que o bebê busca reencontrar é a representação. Mas como a mãe nunca responde no mesmo tempo, na mesma maneira, isso escreve uma diferença, produzindo um resto chamado objeto pequeno a. Vamos lá. Isso é importante porque o Winnicott vai um pouquinho mais adiante e vai teorizar sobre essa experiência de satisfação, falando que não é só isso. Porque é justamente essa experiência que dá para o bebê uma certa ilusão de onipotência. O que isso quer dizer, uma ilusão de onipotência? A ilusão de que é o bebê que fabrica o seio. Por isso que o Winnicott vai falar que diante do choro do bebê e a resposta do agente materno, a resposta do outro diante desse choro, é preciso que haja que ele vai nomear como uma desilusão gradativa que permita essa criança sair dessa lógica um tanto egocêntrica, ou seja, uma lógica de onipotência infantil. Ou seja, que é o que também Lacan vai discutir quando vai falar no seminário 4 sobre os 3 registros da falta: a privação, a frustração e a castração, como sendo necessários para inscrever o sujeito na ordem, né, do grande outro. E o que é a ordem do grande outro, senão a ordem da linguagem? Com suas leis, com suas regras. Quando a gente entra, então, nessa lógica da ilusão de onipotência e de um bebê que espera e, de fato,
acredita que é ele que fabrica o seio materno, a gente necessariamente entra numa questão fundamental, que é o que a Maria Cristina Kupfer e a Leda Bernardino, em um artigo intitulado A Criança como Mestre do Gozo, em que elas vão dizer, hoje é a criança que determina o carro da família, o restaurante que a família almoça, para onde a família viaja, a rotina da casa, algo que Freud já havia anunciado no texto de 1914, intitulado Sobre o Narcisismo, uma introdução, quando retoma ali o quadro e o título do quadro do Arthur Drummond, titulado His Majesty the Baby, em que é uma cena inglesa em que toda a cavalaria inglesa e a cidade para a travessia de uma mãe e de um bebê. Interessante, porque se num outro momento, de alguma maneira, o pai era o agente do discurso do mestre, retomando aqui os discursos de Lacan, diria que a partir de agora, o agente do mestre, o agente do discurso do mestre é o bebê. Agora, a questão é, veja, de qual bebê nós falamos? Falamos daquilo que Sérgio Leclerc, num livro magistral, intitulado Mata-se uma Criança, vai nomear e vai dizer de que, na impossibilidade de fazer o luto de uma criança ideal, mata-se uma criança na realidade. Dito de outro modo, na impossibilidade de fazer o luto de um sujeito ideal, mata-se um sujeito na realidade. Então, de qual criança se fala, de qual bebê se fala? Justamente dessa criança que nós não fomos, da família que nós não tivemos e da nossa impossibilidade ou da nossa dificuldade de fazer um luto, né? Da perda ou da impossibilidade de fazer um furo nesse ideal. Interessante porque, veja, quando a gente fala, então, de uma criança tomada pela ilusão de onipotência e da criança situada nesse lugar de agente do discurso do mestre, ou a criança situada no lugar do tirano, como, por exemplo, Lacan retoma em Antígona, quando vai falar, né, das arbitrariedades do irmão de Jocasta, né, que assume o reinado de Tebas diante da saída de Édipo. Não é à toa que Lacan, né, retoma Creonte ali para discutir um pouco isso. Né, que Creonte não está submetido às leis de Tebas. Creonte está submetido ao seu próprio narcisismo. E ele quer justamente arbitrariamente aplicar a sua própria lei. Ele é a lei. E quando alguém está na posição de ser a lei, a gente precisa retomar um texto magistral do Freud intitulado Totem e Tabu. Porque em Totem e Tabu não há lei. Em Totem e Tabu, o que nós temos ali é justamente um pai da horda que submete os seus filhos às suas vontades, ao seu arbítrio, justamente porque ele é a lei, detentor de todas as mulheres, de todas as crianças, de todos os seres da Terra. É ele que determina o destino desses sujeitos. Lacan vai um pouco mais longe e vai dizer, olha,
De pai, não há nada aí. Na verdade, quando a gente fala em totem tabu, não há pai. O que temos é uma mãe toda gozante, que submete a todos a sua loucura e a sua própria arbitrariedade. Isso é importante. Porque, na verdade, o que nós assistimos estarrecidos quando estourou a pandemia em março de 2020, que o presidente do Brasil, eleito nessa lógica, como na mesma lógica que foi eleito, que foi colocado no poder Hitler, diz em rede nacional de que se tratava de uma gripezinha. Uma gripezinha que assolou tanta gente quanto em períodos de guerra. O que aconteceu no Brasil foi da ordem de uma barbárie tão absoluta, mas tão absoluta, foi de um horror tão grotesco. E aqui me vem o julgamento de Nuremberg, que inclusive aparece em alguns filmes. Não sei se vocês assistiram O Eleitor, em que, interessante, na cena final do filme, em que justamente os crimes nazistas estão sendo julgados, e a personagem, a loira, me esqueci o nome dela agora no momento, quando ela é interrogada sobre ter trancado as mulheres numa igreja e eles terem ateado fogo, ela responde uma frase que é de arrepiar. Ela diz: eu só estava cumprindo ordens. Quando o sujeito diz: eu só estava cumprindo ordens, ele está ali justamente renunciando à sua condição de sujeito. Que é um pouco a fala que nós escutamos no Brasil. De que eu não queria mais o Lula, por isso eu votei no Bolsonaro. Percebem que é da mesma alçada, eticamente é da mesma ordem do que se trata. Não importa se matou milhões de pessoas, não me importa se as pessoas foram para as ruas, aqui em São Paulo, onde eu estou agora. Caraca, meu, a população de rua quadruplicou. É da ordem do horror. E as pessoas dizem: eu só queria tirar o Lula. Isso é muito grave. Muito grave. É da mesma gravidade que essa frase. Eu só estava cumprindo ordem. Mas talvez um pouco pior. Porque o eleitor ele teve uma escolha. Talvez a pergunta aí seja: qual é a implicação do sujeito? Justamente numa ordem totalitária que se institui com o apoio e com o testemunho de outros e com a conivência de outros. Porque, de alguma maneira, essas lógicas totalitárias só se instauram em nome de uma insuportabilidade do sujeito diante da diferença e diante daquilo que ameaça suas certezas imaginárias. Então, que magistralmente o Lacan, num texto de 38, início da sua obra, vai intitular como complexo de intrusão. Ou seja, que a presença de um outro pode vir a usurpar o meu lugar no desejo do outro. O que nós vimos anterior ao governo
Bolsonaro, foi justamente isso que aconteceu. Que aparece no filme Que Horas Ela Volta, em que Regina Casé cumpre ali a função da empregada, que tem uma filha, cuja filha passa no vestibular e o dono da casa com qual ela trabalha, não. Nessa época, eu dava aula na graduação, e eu lembro claramente, tinha muitas turmas na universidade, eu dei aula durante 10 anos na graduação, e eu vi pessoas de diferentes condições sociais e econômicas entrarem na universidade. E o que se escutou ali naquele momento? O meu filho não vai estudar. Ao lado do filho da empregada. As frases que apareceram quando começa esse movimento, retorno à ditadura, veja, retorno à ditadura, quando começa essa demanda de restituição dessa ordem supostamente tida e perdida, é interessante que começa também os discursos, eu quero voltar a viajar para a Disney, porque é um pouco isso. Os governos anteriores, no caso o governo Lula, permitiu as pessoas menos favorecidas terem televisão, viajarem de avião, irem para as universidades. E qual foi a lógica? Bom, mas se então eu estou perdendo esses benefícios, o que determina então o meu lugar de valor no social? Percebe? Se é o bem e o consumo, nessa lógica que a Cláudia falava anteriormente, explorar a terra e a vida até o fim. Quer dizer, se justamente essa lógica que se situava até então o lugar de valor do sujeito, qual é o meu lugar na relação com o outro, né? Quando um outro sujeito passa a ter acesso a isso, fura essa certeza imaginária, ou ao menos fura essa ilusão de onipotência. Que agora eu estou por cima da carne seca, percebe? Quer dizer, que é a lógica do que a Agamben fala, né? A lógica do capitalismo selvagem. E Lacan vai dizer, Deus é dinheiro. Né? Volta lá, então. Eu estou dando essa volta para apontar para vocês que justamente Bolsonaro é justamente esse bebê onipotente. Que, de alguma maneira, reacende ou evoca nos sujeitos essa lógica de promessa, de restituição dessa ordem supostamente tida e perdida, repito. O que é isso? Que é possível a realização de um ideal. Mas para isso ele realiza um genocídio, como também realizou Hitler. Né? E o genocídio aqui em jogo não foi só o genocídio da pandemia, foi o genocídio que expulsou estudantes das universidades, que desempregou pessoas, que produziu exclusão social. E toda vez que você produz exclusão social, você está falando de uma manutenção de uma certa ordem de escolhidos. Bom, falo isso porque a pandemia escancarou uma lógica que já marchava no curso da história e que Hannah Arendt, em alguns livros importantes, a condição humana entre o passado e o futuro, fundamentalmente. Tem vários outros que vão discutir o julgamento, enfim, o que se passou em Auschwitz, né? Mas vai justamente discutir, né, nesses dois livros, e eu estudei os dois bem a fundo, né, quando numa passagem ela vai dizer assim, interessante, né, ela já vinha falando desse apagamento da capacidade de pensar do sujeito, da substituição
né? Lá na condição humana vai falar do animal laborans, né? Assim como na crise da educação ela vai falar, né, em várias, né, no que se passa na educação hoje, educamos em nome dos mais novos, mas tem uma passagem que é importante, ela diz assim: a cultura é cada vez mais destruída e ela é transformada em entretenimento. Na medida em que ela é transformada em entretenimento, ela é consumida como objeto de consumo. Ou seja, ela é devorada. Né? Bom, falo isso por quê? Porque isso produz efeitos fundamentais na educação dos mais novos. Porque, além do entre passado e futuro, ela vai dizer assim: educamos em nome da responsabilidade assumida pelo mundo. Por quê? Porque se nós não educamos os mais novos, quem está em risco é o mundo. Eu sempre gosto de dar um exemplo, vocês imaginem o quarto da vovó, bota uma criancinha de 3 anos ali, diz, brinca à vontade, você volta daqui 1 hora, o quarto está destruído. Ou seja, lançar uma criança no mundo, justamente, sem educá-la, é colocar o mundo em risco. A língua que organiza o mundo, os objetos culturais, as marcas, a história. E o que a gente viu nesses últimos anos foi uma tentativa de apagamento da história. Ditadura não existiu, nazismo não existiu, escravidão não existiu. Uma tentativa de apagamento da história. E, obviamente, que a história que não passa é uma história que se torna eterna no presente, retomando justamente a lógica do que o Freud vai falar em Totem e Tabu. Bom, para finalizar, e dar... Como é que estou de tempo aí, Michela? Para dar a última volta, nem sei que tempo que tem, mas tudo bem, vamos lá. Quanto tempo, Miki, eu tenho? Tá tudo bem, acho. Quanto tempo precisa mais? Eu só aviso o Valdemar e 5, assim... 10 minutos, no máximo. Sem problema, 5 obrigada. minutinhos eu finalizo, tá? Beleza. Então, beleza. Então, só para, né, para dar essa última volta. Então, quer dizer, do que se trata do que aconteceu na pandemia? Uma impossibilidade de fazer o luto de um ideal. Só que a pandemia também criou um outro problema. Porque ela retoma justamente essas crianças que ficaram. E esses adultos que ficaram em isolamento social, que fomos todos lá. Essas crianças, quando retornaram à escola, retornaram com uma série de atrasos. Os adultos com uma série de fobias, adolescentes sem conseguir voltar para a escola, adultos sem conseguir retornar ao trabalho. A pandemia foi recorde em separações conjugais. A pandemia criou uma série de problemas. E na medida em que eu perco esse fio, que é um texto que eu gosto muito, é o primeiro texto que está no livro Autoridade e Violência, publicado pela Associação Psicanalítica de Porto Alegre, quando a Simone Moschen, junto com... Esqueci com quem ela escreve o texto. Acho que a Cristina Poli. Vocês dão uma olhada, mas importa é o primeiro texto do livro. Tá? Autoridade e Violência, publicação da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Ela vai dizer, o que se perde aí na modernidade? O fio que liga o presente ao passado. Então, na medida que a gente perde esse fio, quando essas crianças retornam da pandemia e vão para as escolas e começam a ser diagnosticadas com transtorno do espectro autista, com TDAH, e por aí vai, que os adultos retornam ao trabalho e vão ser diagnosticados como deprimidos, como ansiosos, e por aí vai. Você justamente está desconsiderando o que se passou na pandemia e realizando um novo genocídio, que é um infanticídio dessas crianças que retornaram da pandemia e desses adultos, que de alguma maneira, né, ainda estão sob o efeito do trauma, do que aconteceu, né, nessa assassinato brutal, desse genocídio brutal de grande parte da população brasileira.
Eu costumo viajar bastante, queria contar para vocês uma experiência que me arrepiou e tem me arrepiado. Eu pego muito Uber, 99, táxi, por aí vai, porque eu estou sempre de um lugar para o outro. E a cada pessoa que eu escuto, cada motorista que eu escuto, ele me diz, eu perdi a família inteira. Vocês têm noção do que é perder uma família inteira? É justamente perder os laços que, de alguma maneira, né, me permitiu renovar o meu laço com uma filiação. Ou seja, enquanto a gente tentar apagar o passado e as marcas da história em nossa vida, seguiremos cometendo novos genocídios e novos infanticídios, assim como permitindo novas pandemias. Tá bem? É isso, pessoal. Obrigada.